Nossa pauta continua sendo, aqui no Bom Dia Agronegócio, a pauta central dessa quarta-feira, a reforma tributária e agora os impactos diretos para o agronegócio. E para a gente tratar desse tema, a gente recebe a Maria Angélica Feijó, que é assessora técnica do Núcleo Econômico da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA. Maria, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-la. Bom dia, Carla. Obrigada. Nós é que agradecemos o seu tempo e a sua disponibilidade, a sua generosidade em aceitar o nosso convite. Dias intensos e acabou de chegar um novo texto nas mãos de vocês e nas mãos de todos que estão acompanhando essa reforma tributária. É a última informação dessa quarta-feira, né, Maria? Exatamente, Carla. Nós estávamos analisando agora desde o início da manhã, porque são, na verdade, dispositivos novos, um texto novo, e a gente está debruçado nele, analisando os pontos técnicos, principalmente, que refletem para o produtor rural. Agora, tem muita mudança em relação ao texto que foi apresentado na última quinta-feira, Maria, ou são dispositivos que já estavam sendo aguardados pela CNA, ou que foram pleiteados pela CNA, incluídos nesse relatório? Qual o seu parecer até este momento, do que você já pôde estudar e observar? Cláudia, boa questão. Do que a gente começou a analisar desde o iniciozinho da manhã de hoje, a gente viu que os pleitos solicitados pela CNA ao lado do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, por meio da Frente Parlamentar do Agronegócio, nós vimos que os pleitos não foram atendidos. E os principais diziam respeito justamente à forma de tributação da produção rural, que reflete muito na tributação dos alimentos, principalmente ligado a questões de inclusão de insumos agropecuários na lista que tem redução de alíquota, porque reduzir custo do produtor é reduzir o custo dos alimentos, e também aumentar os alimentos que têm redução de carga tributária, seja por meio da cesta básica ou seja por meio da redução de alíquota dos alimentos destinados ao consumo humano, que tem uma redução de 60% e não de 100%, conforme a cesta básica. Todos os pleitos que foram apresentados de outras questões minuciosas, técnicas de redação, para evitar retrocessos, não foram atendidos na análise preliminar que nós fizemos até o momento. Carla. Qual o caminho passa a ser seguido, a ser trilhado a partir desse ponto, a partir dessa avaliação da CNA diante deste relatório, Maria? Principalmente porque o tempo parece ser bastante curto, haja vistas que ontem foi aprovada a urgência para se votar a regulamentação da reforma tributária. Quais os próximos passos, portanto, da CNA? Boa questão. A gente tem, na verdade, aqui dois caminhos, né? Do ponto de vista técnico, da diretoria técnica a qual eu estou vinculada, nós seguimos analisando o que tem lá em relação a texto, o que precisa ser ajustado, em relação a diversas graduações, desde ajustes maiores ou um pouco menores que podem, desde logo, melhorar a vida do produtor rural. E tem a questão política também, que ela é mais feita tanto pelo IPA quanto pela FPA, que continuam em negociações, né, pelo que a gente sabe até o presente momento, seguem negociações com os parlamentares dentro do Congresso Nacional, mas aqui a gente fica na retaguarda técnica, tentando melhorar o texto, ainda que não esteja 100% daquela forma que nós esperávamos, para melhorar a tributação do produtor rural e evitar aumento de carga tributária dos alimentos. Maria, nós conversávamos de forma prévia, enquanto estávamos ali no intervalo, e eu perguntei a você como é que a CNA está organizando tantos pleitos. Nós temos inúmeras entidades se manifestando, em especial as entidades ligadas à produção de proteínas animais. Já já a gente vai falar de forma um pouquinho mais detalhada sobre isso, mas como vocês têm recebido, organizado e priorizado todos esses pleitos, uma vez que a CNA, como você me apontou, né, ela é a representante do produtor independente da cultura, e são realmente muitos pedidos aparecendo, muitos pleitos aparecendo agora, né? Exatamente. E a gente vê, na verdade, quando a gente olha desde, por exemplo, a lista de insumos agropecuários e a lista de alimentos que estão na cesta básica ou na redução de 60%, ou produtos hortícolas, frutas e ovos, que são todas essas categorias que estão beneficiadas por um regime diferenciado com redução de alíquota, elas, na verdade, atingem diversas culturas de diversas regiões. A CNA, na verdade, tem um cuidado de, durante todo o início,
toda a discussão sobre a reforma, desde o início até o presente momento, sempre realizar reuniões com as suas bases, com as federações, em diferentes comissões nacionais que nós temos dessas culturas, e a gente recebe essas demandas, essas preocupações em relação àquilo que está no texto da reforma, e a gente tenta endereçar da melhor forma possível e de forma conjunta. É claro que tem, dessa análise, uma parte técnica e depois uma parte política, né, que é avaliada, na verdade, pelos parlamentares e pelas assessorias técnicas dos parlamentares que nos recebem. Alguns têm uma maior afinidade com uma ou outra, né, e isso, às vezes, o que pode trazer um pouco de frustração até, é que do ponto de vista técnico, às vezes faz muito sentido uma mudança, porém, do ponto de vista político, a gente não tem o menor controle, né, sobre como se dá as negociações e tudo que está ali em jogo. Bom, eu citei essa questão de inúmeros pleitos, mas como também pontuei, e você depois desdobrou essa necessidade de se priorizar e fazer essas discussões. A questão da carne bovina, em especial a carne bovina, mas as proteínas animais de uma forma geral, foram talvez o tema central de discussão, não só inclusive da mídia segmentada para o agronegócio, mas da mídia geral, de estar ou não inclusa, né, nos itens da cesta básica e ter ou não a isenção tributária. Há inúmeros estudos sendo apresentados ao governo federal sobre quanto dessa isenção pesaria no cálculo da alíquota básica, na alíquota do IVA, né, pontos que vão divergir ali dos números apresentados pelo governo, como apontou o deputado Pedro Lupion na sua análise sobre esses números. A CNA tem participado muito ativamente dessas discussões também. Recentemente, né, ontem também, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, sugeriu que se ampliasse o cashback para compensar a ausência das carnes na cesta básica. Então, vou te fazer duas perguntas, Maria. Um é entender como é que está essa situação da questão da carne bovina, principalmente com a chegada desse último relatório, deste último texto na manhã desta quarta-feira, e como é que a CNA avalia essa ferramenta do cashback, que acho que é importantíssima essa avaliação para a gente entender se isso funcionaria para a população brasileira, principalmente a parcela mais vulnerável da nossa população. Perfeito, Carla. Em primeiro lugar, quando a gente se deparou com o texto agora pela manhã, bem no início da manhã, a primeira questão que nós olhamos é para a lista da cesta básica e nenhuma proteína animal foi adicionada lá, né? Lembrando que as proteínas animais elas já estão numa outra lista, mas que é uma lista de redução de alíquota de 60% apenas, e não de redução de 100%. E desde o início, a CNA sempre se preocupou com a inclusão dessa proteína animal na cesta básica, não só pelo ponto de vista do produtor, mas pelo ponto de vista da população. A gente sabe, olhando dados do IBGE, da projeção de orçamento familiar que tem, que as famílias mais pobres são as famílias que menos têm acesso à proteína animal, justamente em razão do valor dela. Então, não colocá-la na cesta básica é uma penalização para a população mais vulnerável muito grande, de continuar não tendo um acesso facilitado à proteína animal. E quando a gente olha, então, agora para essa lista que segue a mesma, a gente fica, na verdade, um tanto frustrado de um lado, mas, de certo modo, seguimos trabalhando para tentar realizar essa inclusão. E quando nós olhamos para essa questão de carga tributária, principalmente em relação ao impacto de arrecadação, né? Diversos números foram trazidos e o próprio governo, na verdade, tenta trazer para dentro do Congresso, e a gente escuta isso dos parlamentares que compõem o grupo de trabalho, de que a principal preocupação é, se nós colocarmos a carne ali na cesta básica, todos os tipos de carne, ou ainda que fizéssemos um recorte de quais estariam, a gente vai ter uma diminuição da arrecadação, porque a gente vai ter um impacto na alíquota geral, né? Ou a gente vai ter que aumentar, então, essa alíquota geral para poder compensar a arrecadação. E a gente vê com olhos muito delicados essa questão de sempre jogar essa questão do aumento da carga da alíquota geral
para se ter em troca um elemento com redução de alíquota. Isso é muito perverso, porque a população, na verdade, hoje já sofre muito com a inflação, muito com a carga tributária dos alimentos. Então, colocar isso dentro desse viés condicionante é muito delicado e a gente trabalha, na verdade, para demonstrar que quanto mais houver a desoneração de produtos do agro, principalmente alimentos, maior vai ser o consumo e, portanto, maior vai ser a arrecadação do ponto de vista de volume consumido, que é isso que deve importar para o governo federal. Maria, preocupa a CNA de uma forma geral, a dificuldade que se tem, e isso também eu ouvi de praticamente todos os setores, do entendimento do valor do IVA, o cálculo do IVA. Ah, não passará de 26,5%. O que os setores apontam? O texto não deixa claro esta garantia de que não se superará 26,5%. Então fica difícil entender qual vai ser o tamanho da sua carga tributária, o aumento da sua carga tributária, com a dificuldade desse cálculo do IVA. É uma preocupação também da CNA, essa insegurança, não sei se é a melhor palavra, mas talvez a incerteza em torno do cálculo deste imposto? Muito. Preocupa a nós, é claro, todo mundo, mas do ponto de vista de que a gente trabalha com a maioria dos produtos do agro tem uma redução de 60%. Então, quanto maior essa alíquota geral, obviamente, o meu desconto de 60%, ainda que seja um desconto, aumenta, na verdade, essa alíquota que eu vou ter. Então, o aumento da alíquota geral, ele sobe, na verdade, todas as outras alíquotas ainda com reduções. E para nós, na verdade, é preocupante esse momento de incerteza, né? Na lei complementar, novamente, a gente não tem ali uma clareza do que vai vir e a gente compreende a preocupação do governo federal, que é uma preocupação adequada em relação à manutenção de arrecadação, do ponto de vista em que há muitas despesas, né, para serem, digamos assim, adequadas pelo governo em relação ao que se tem hoje. Só que aumentar a arrecadação tendo como base tributação sobre alimentos não é a forma mais adequada. Então a CNA, ela vê com muita preocupação tanto o aumento da alíquota geral e o impacto que tem naqueles produtos com alíquota reduzida, os produtos do agro, e principalmente não utilizar a alimentação como base para aumento de arrecadação ou para manutenção de arrecadação. A gente entende que há outros vieses, mas que não pode ser o da alimentação, porque isso impacta diretamente na população, principalmente a população mais vulnerável, que é quem tem um orçamento familiar mais dedicado a essa parcela de despesa. E eu imagino que essa sua análise não contemple, portanto, só o alimento pronto e os itens da cesta básica, mas voltamos ao início da sua fala, quando você tratou, por exemplo, dos insumos agropecuários, aí nós podemos nos voltar ao tema do imposto seletivo, por exemplo, olhando para os agroquímicos, considerando que eles são parte fundamental para se fazer agricultura num país com os desafios que impõe o Brasil. E isso ajuda, inclusive, a garantir alimentos mais baratos, mais acessíveis ao consumidor final, e isso precisa também ser considerado, Maria? Exato, principalmente porque um dos maiores custos que o produtor rural tem é com a aquisição de insumos. E ali é a base de toda a cadeia produtiva, que vai desde o produtor, à agroindústria e que chega nas gôndolas do supermercado. Então, a redução de custos, desde logo, que nós já temos, na verdade, atualmente, uma desoneração de um dos impostos mais caros para o produtor rural, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS. A gente tem hoje uma desoneração interessante que veio lá do Convênio 100 de 97, foi mantida pelo convênio com o FAS 26, e essa desoneração ela impacta positivamente para reduzir a alíquota de ICMS. A redução de alíquota que vai para a reforma tributária em relação aos insumos agropecuários é muito importante para que a gente não tenha majoração de carga tributária na aquisição de fertilizantes, de outros agroquímicos que são indispensáveis para essa produção. Se aumentar o custo tributário aqui, bem no início da cadeia, a gente tem dois efeitos. Ou a gente vai ter um efeito cascata de aumentar todo esse custo até chegar no consumidor, ou o que muitas vezes acontece, é a realidade, nós temos estudos técnicos aqui na CNA, muitas vezes, a depender da cadeia e da região do produtor rural, ele tem que segurar esse custo
diminuir a margem dele e repassar com o mesmo valor que ele repassava antes. Então a margem dele fica menor e ele acaba tendo uma menor condição de produção, porque no próximo ano, na próxima safra, aquele produtor rural talvez ele não consiga se manter com a mesma produtividade e acaba sendo um desincentivo para ele continuar a atividade rural dele, o que é muito preocupante para nós, Carla. Bom, Maria, eu imagino que a partir desse ponto o que nós tenhamos de fazer é continuar acompanhando as negociações, em especial as negociações políticas agora e as avaliações ali pelo IPA, pela FPA, né, que estão efervescentes em Brasília nesse momento, com a chegada desse último relatório, que acabou de ser divulgado, né, Maria? E, claro, as avaliações técnicas, as correções que naturalmente a CNA vai enviar também aos parlamentares, enfim, para que haja uma consideração de tudo isso que está sendo apontado. Eu imagino que esse seja o momento, portanto, de aguardarmos e quem precisa analisar, quem precisa negociar. É esse o recado que a gente passa principalmente para o produtor rural que está nos acompanhando agora? Exatamente, Carla. Então, negociações já estão acontecendo, né? Vamos ver como é que o desenrolar do dia vai nos trazer aqui novidades. E do ponto de vista aqui dos bastidores, toda a equipe técnica está 100% dedicada a dar subsídios técnicos para quem está lá na ponta, conversando, dialogando com os parlamentares e os seus assessores. Então, a gente vai seguir assim durante o dia e vamos ver o que a gente vai ter de evolução ou não. Vamos ver o que vai ter de novidade durante esse dia. A gente vai acompanhar com certeza. Maria Angélica, quero muito te agradecer pela companhia, pela, como eu falei, generosidade de atender o nosso convite num momento tão conturbado de trabalho para vocês da CNA, em especial para o núcleo econômico. E as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para vocês. Quando quiserem e puderem estar conosco, nós agradecemos principalmente por atender as dúvidas do setor produtivo, do produtor que está nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigada para vocês também. Bom, senhoras e senhores, a manchete é esta, né? Maria Angélica Feijó, assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, acaba de nos informar que o último texto da reforma tributária acaba de ser divulgado, chega neste momento sem atender aos pleitos do setor, sem atender aos pleitos da CNA, sem atender aos pleitos do agronegócio brasileiro. As carnes continuam a não estar inclusas na cesta básica, portanto, não participam da isenção tributária. Há ainda a condição dos insumos agropecuários estarem com uma taxação difícil e essa dificuldade do entendimento do IVA, né? Há um desconto de 60% sobre quanto? Né? Então, toda essa dificuldade, essa insegurança e essa incerteza continuam. O último relatório acaba de chegar nas mãos dos parlamentares da CNA, enfim. Lembrando que a aprovação aconteceu ontem da urgência para a votação da regulamentação da reforma tributária. Então, há o mérito da questão previsto para ser votado e depois as mais de 20 emendas, por exemplo, que só a FPA apresentou, mas outras frentes também têm apresentado. Então, olhar para isso e acompanhar. Hoje é um dia de acompanhamento, nessa quarta-feira.